Amém. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens, prosseguindo para o alvo, fé, direção, maturidade para um novo tempo, e essa é a penúltima mensagem. Nós ainda vamos decidir como é que vai ficar na semana que vem por causa do carnaval. Muita gente fora, muita bagunça na cidade, muita loucura. A gente vai decidir como vai ficar, mas na próxima semana que a gente tiver a nossa celebração, nós teremos a última mensagem dessa série, que tem sido baseada em Filipenses capítulo 3, e nós temos aplicado em outros textos. E é interessante porque a gente tem falado sobre prosseguir, sobre a vida cristã ser uma vida de movimento, uma vida que não é uma vida passiva, uma vida que não é parada, uma vida que exige de nós força. Atualmente, para você ficar parado na sua vida cristã, você tem que gastar muita energia só para resistir a tudo que nos empurra para trás. Vocês já devem ter visto aqueles exercícios, aquela coisa, só para a pessoa ficar parada e quando fica um monte de gente empurrando, puxando, só a força que a gente faz para não sair do lugar, num eterno cabo de guerra, já é uma força descomunal. Para a gente avançar, exige mais força ainda, para a gente conseguir dar mais passos. E eu tenho batido na tecla que a vida cristã não é uma vida que você fica parado recebendo de Deus, e eu até falei isso lá no começo, me converti, está tudo bem, agora vou esperar Jesus voltar, e a pessoa acha que está num resort espiritual, que ela vai recebendo mimos de Deus, algumas como é que fala aqueles negócios? Aqueles prêmiozinhos, aqueles brindezinhos que os hotéis, os resorts dão. Oi? Souvenirs, obrigado. E a gente acha que a gente está nessa vida espiritual num playground eterno. E todas as imagens de Paulo e de outros apóstolos sobre a vida cristã em Cristo, porque tem vida cristã que não é em Cristo, então a gente vai falar sobre isso hoje, inclusive, elas são de luta, de guerra, de força, de exercício, de algo intencional. E nas últimas 2 semanas eu tenho falado sobre a ideia do prosseguir para o alvo. E a gente falou que todos nós temos um alvo. Quer a gente saiba, quer a gente não saiba, quer a gente fale, quer a gente não fale. Todos nós temos um ideal do que é a vida boa, da vida que vale a pena ser vivida para nós. E eu trouxe aqui a ideia que Paulo trabalha, e mais recentemente, contemporaneamente, um autor maravilhoso chamado James K.A. Smith, que ele diz que o cristão ele precisa organizar sua vida e reordenar sua vida em torno do reino de Deus, para que todos os hábitos, prioridades e pensamentos e tudo seja criado em torno do reino de Deus. Porque o que acontece na nossa vida é que a gente tem outras prioridades, e eu estou falando da sociedade, não estou acusando ninguém, estou falando da nossa sociedade no geral, cristã, evangélica, a gente tem outras prioridades, a gente tem outros alvos, igual de todo mundo, só que a gente acopla na nossa vida Jesus. E a gente que acha que falar graça e paz, Deus te abençoe, dar uma oferta de vez em quando, a gente já está fazendo, nossa, que diferença, que coisa maravilhosa. Mas, na verdade, tudo na nossa vida é igual de todo mundo. E a gente acopla Jesus para dar um colorido. Ontem eu conversava com uma pessoa que trabalha, cristã, de muitos anos, trabalha no ministério, não é pastor, trabalha no mercado financeiro. Ele falou, no meu trabalho tem um cara bem sucedido, casado, com um filho, rico, super bom no que faz no mercado financeiro, ele adora Joaninha. Se tem uma Joaninha no braço dele, ele fala, meu Deus, é um sinal do universo de que eu estou sendo abençoado. Aí ele tira foto, ele quase faz uma oração para a Joaninha. Aí você fala, não é possível que tenha uma pessoa instruída, com clareza, obrigado, Otávio, com clareza, com tudo, que para a vida para achar que uma Joaninha é um sinal do universo de que ele vai receber uma boa sorte. Mas esse é o mundo que a gente vive. A gente não vive numa sociedade que as pessoas não creem em nada. A gente vive num outro problema. A gente vive numa sociedade que as pessoas creem em tudo.
E aí, às vezes, você fala de Jesus, a pessoa também ecoa, ela fala, Jesus, eu gosto. Aí você começa a perceber que talvez você não sabe bem de que evangelho que a pessoa está falando, que você está falando, ou se a nossa vida faz algum sentido, alguma diferença. E aí, semana passada, eu falei bem claramente, né? O problema não está nas coisas boas da vida, o problema está em Jesus não ser o primeiro. Ter uma família, ótimo. Ter um bom emprego, excelente. Olha, conquistar coisa maravilhoso. Mas se Jesus não for o alvo principal, essas outras coisas se tornam ídolos no lugar de Jesus. E roubam o nosso coração, e roubam a nossa adoração, e roubam a nossa fidelidade. E aí a gente acha que o evangelho é uma ferramenta para eu encontrar alguma coisa que talvez eu conseguiria de outra forma, mas Jesus talvez me dê mais fácil isso. Então eu uso Jesus. E Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala, para ganhar a Cristo, no capítulo 3 de Filipenses. Depois ele fala, para o prêmio da soberana vocação. E aí eu até falei semana passada, o prêmio da soberana vocação é Jesus. Eu falo que o crente, a tradição pentecostal é muito claro isso, né? Porque como a tradição pentecostal, ela vem de um trabalho com pessoas muito sofridas, muito pobres, com muita dificuldade na vida, a teologia pentecostal sempre falou dessa recompensa que Cristo dá, né, só que uma vida eterna. Então lá no céu, nossa, você vai ter mansões celestiais. E isso meio que entrou na igreja global de uma coisa assim, a gente jogou os nossos sonhos consumistas, a gente cristianizou eles para o céu. Então a gente fala, no céu vai ter uma mansão. Gente, parece brincadeira, mas tem gente que acredita nisso, assim, espera isso. No céu vai ter, eu falo que é o Inxalá, né? O ouro, muito ouro, né? Vai ter rua de ouro, vai ter tudo de ouro. Porque no céu, nossa, no céu eu vou receber uma coroa de glória. E a gente jogou os nossos sonhos de grandeza para o céu, achando que Deus vai cumprir esses nossos sonhos de grandeza. E Paulo está dizendo, o prêmio que a gente ganhou, tudo bem, pode vir coisas maravilhosas. A gente não sabe exatamente o que nos aguarda na vida com Cristo no céu, mas assim, eu já falei aqui, né, só um parênteses, que quando fala do ouro, é porque, na verdade, assim, tipo assim, o que vocês mais valorizam? É ouro? Lá não vale nada. Lá está em todo lugar. Porque se você ler o texto de Apocalipse da forma correta, o que interessa na cidade é a presença de Jesus no meio dela. E Paulo está dizendo, o maior prêmio que a gente poderia ganhar é a pessoa de Jesus. Aí tem muita gente, vocês já viram aqueles, criança é muito engraçado, né? Às vezes a gente faz aquela gincana e fala, você vai ganhar uma surpresa, você vai ganhar uma surpresa, né? E vai ter não sei o quê. Crente adora fazer isso, né? Faz gincana na EBF, faz não sei o que lá, e aí no final a criança competitiva, corre, faz e acontece. Não que eu tenha sido uma, fica aí para vocês imaginarem se eu fui ou não. E aí no final fala, no final todo mundo ganhou, né? Quem ganhou foi Jesus. Aí você fala, não, peraí, não foi Jesus que competiu aqui na gincana, né? A igreja adora fazer isso. A gente fica meio, às vezes, era isso, né? Eu tinha um amigo no seminário, um colega, a gente no seminário já era duro né? Todos os dias, a gente não tinha dinheiro para nada. E aí ele ficou, e esse menino era especialmente, tinha dificuldades financeiras especialmente, assim, entre os duros, ele era o mais duro. E ele era do meu quarto, e ele ficava falando assim, o ano inteiro ele ficou falando assim, 2005, fez 21 anos isso. Ele falando assim, eu vou te dar um presente no final do ano. E eu falava para ele, Manuel, não precisa me dar presente. Mas não precisa me dar. Não se preocupa com isso. Não, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um presente. Ele ficou o ano inteiro falando que queria me dar um presente. De fevereiro até novembro ele falou, eu vou te dar um presente. E eu falei, não precisa. Ok, de tanto ele falar, você vai, criando uma expectativa, né? E aí ele chegou um dia em novembro e falou assim, hoje é o dia que eu vou te dar o teu presente. E aí eu pensei, ele vai me dar um DVD, vai me dar um livro, né? Coisas que eu gosto, né? Vai me dar um negócio. Aí ele falou, vamos lá comigo na rua. E aí a gente foi, e o presente que ele ficou 10 meses falando era uma casquinha falsa do McDonald's, assim, aquele McDonald's da esquina, sabe? Aí eu falei, é isso o teu presente? Aí ele falou, você não gostou? Eu falei, não, eu gosto de casquinha, mas você ficou 10 meses falando esse negócio. Eu criei a expectativa, que uma coisa é falar assim, quero te dar uma casquinha. Beleza, que bom, né? Agora, 10 meses de preparação para ganhar uma casquinha, que nem do McDonald's era do sorveteirinho lá da esquina.
E às vezes a gente se sente meio assim, mas pô, é só Cristo. Tem muito crente que você fala, a vida cristã é você ganhar Cristo. Mas só não tem mais. E aí você vê como as nossas coisas estão erradas, né? Nossa escala de valores está errada. Você quer algo mais do que Jesus? Você quer algo mais do que a pessoa mais fabulosa da história, do universo, e nós sermos encontrados nele? E hoje eu queria dar continuidade a isso, dizendo assim, né? A gente está falando do prêmio, do alvo, do que a gente baseia a nossa vida, e hoje a pergunta é outra. A pergunta é: em que nós baseamos a nossa identidade diante de Deus? Quem nós somos diante de Deus? Eu não estou falando sobre desejos, eu estou falando sobre pertencimento. Eu não estou falando no dia que Jesus voltar, a gente aguarda esse dia, espera que seja logo, mas eu estou falando a partir de agora. E eu não estou falando de motivação, eu estou falando de fundamento. De onde nós partimos, de onde nós construímos. E se até aqui a gente falou, né, eu vou usar uma palavra difícil, né, num eixo teleológico, ou seja, num eixo de propósito, agora eu quero falar num eixo ontológico, que é essência. Quem nós somos diante de Deus, a partir desse texto. E é interessante que Paulo está trabalhando aqui, tudo que ele está falando. A gente fala muito de conversão de Paulo, né? A gente fala, ele chamava Saulo, e aí ele se converteu. Alguns até usam, né, a história de um jeito que a Bíblia não conta, né? Ele caiu do cavalo, né? E virou até uma expressão, né? Cair do cavalo. E ele virou Paulo, ele se converteu. E Paulo, na verdade, não se converteu exatamente. Porque Paulo continuou acreditando no que ele já acreditava. Ele só entendeu, que Cristo era o eixo pelo qual ele deveria ler todas as coisas que ele já acreditava. Que a resposta de tudo que ele acreditava estava em Cristo. E que isso mudava totalmente quem ele era. Todos nós temos, quem trabalha com psicologia sabe disso, todos nós temos questões válidas, necessárias para nos posicionarmos no mundo. Então você é filho de alguém, você faz alguma coisa, essas coisas nos dão validação no mundo. No mundo de hoje a gente fala às vezes, não precisa, só eu ser eu, basta. É bonito isso no discurso, mas na prática isso não se sustenta. A gente precisa de uma validação enquanto ser filho de alguém, pertencer a uma família, ter algum talento, ter alguma coisa, ter uma profissão, ter algum valor. Essas coisas são válidas, fazem parte da nossa natureza. E isso a gente também vale na nossa vida cristã, né? Quem somos nós diante de Deus? Com que base a gente existe diante de Deus? Como nós existimos diante de Deus? E tem muita gente que se enxerga diante de Deus de uma forma errada, ou acha que merece o favor de Deus por motivos errados. Tem gente que, como a parábola do filho pródigo é sempre maravilhosa, né? Porque ela nos corrige dos dois lados, no filho que vai embora e no filho que fica. E a gente sempre está sendo um ou outro, ou que acha que precisa ir embora e fazer do seu jeito, ou que ficou e acha que por isso merece alguma coisa. E a gente esquece que nem o filho que foi, nem o filho que ficou mereciam ou deixavam de merecer por terem ido ou por terem ficado. Eles mereciam por serem filhos. Tanto um quanto o outro. E a gente, às vezes, se baseia diante de Deus num sistema de crenças e valores e tudo, e justificativos, que às vezes a gente nem elabora, estão lá dentro da gente sem a gente entender. Isso a gente chama de um sistema tácito, a gente nem pensa nele. Mas tudo que a gente faz está baseado nisso, como a gente ora, como a gente lê a Bíblia, como a gente se comporta, como a gente pede as coisas para Deus. Paulo vai chamar isso de justiça. Como ele se justifica diante de Deus? Veja que Paulo, nessa ideia de conversão que não é conversão, ele recompõe a identidade dele, ele precisa se enxergar de novo como filho de Deus.
E cá entre nós, Paulo não está deixando para trás uma vida ruim. Não é que ele estava assim, uma vida destruída, largado, não tinha outra opção, e aí ele resolveu seguir o cristianismo para ver se ele tinha algum valor. Não, Paulo, dentro do que eles acreditavam na sociedade, ele era o prime do prime, ele era classe A. Frequentou a melhor escola, teve o melhor professor, tinha dinheiro, tinha uma família importante, tinha cidadania romana, falava várias línguas, dominava vários poetas e filósofos. E além de dominar todo o que a gente chama de Antigo Testamento, que eles chamavam de Bíblia, né? De Torá, além de dominar de Gênesis a Malaquias, não necessariamente nessa ordem, né? Porque a Bíblia hebraica ela tem algumas diferenças. Ele sabia de cor a Torá, ele sabia de cor os 614 mandamentos farisaicos que foram incorporados à tradição das Escrituras. Além de tudo isso, Paulo ainda, ele dizia, eu estou disposto a ir até as últimas consequências, no que ele chama de zelo. Ou seja, eu estou disposto a matar aqueles que eu acho que estão contra o que eu acredito. Então ele tinha o que ele diz, eu chego diante de Deus e digo, Deus, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu estudei, eu tenho sangue, eu sou filho de Abraão por sangue, eu pertenço aos fariseus que amam a tua palavra, que conservam a tua palavra, eu persegui os que estão destruindo o teu nome por aí. Ele tinha um currículo que ele podia dizer, olha, eu me sustento, porque ele não era assim, eu estava perdido, né, que a gente cantava, muitas músicas a gente canta isso, né, eu estava cego, eu estava perdido e agora eu fui encontrado, né, eu estava perdidão nesse mundo e agora eu me encontrei. Paulo não estava perdido no mundo, Paulo estava perdido dentro da religião. Paulo estava sem rumo dentro de uma visão que ele achava que era Deus que tinha dado. E aí, de repente, ele descobre que quem ele está perseguindo é do lado de quem Deus está. E aí a cabeça dele trava. Como a gente diz na linguagem, né? Deu tela azul, ele travou. Sabe essas séries de hoje, né, que você de suspense, assim, que você vai, aí você acha que o bandido é um, que o mocinho é outro, e de repente no final do negócio você descobre que é o contrário, assim, que quem era, você achava que era o mocinho é o bandido, e quem era o bandido vira o mocinho. Aí você dá aquela, nossa, né, você tem que até, aí você tem que assistir de novo para entender tudo de novo. É o que Paulo falou, peraí, eu tenho que ver a história de novo, eu estou entendendo tudo errado. E não é o que ele faz, é quem ele é diante de Deus. Que de repente Deus fala para ele, não me importa o teu sangue judeu, não me importa o teu currículo com Gamaliel, não me importa os teus anos de farisaísmo, não me importa você ter decorado tudo, me importa que através do meu filho, eu te transformei em filho também. O que importa é que agora você é aceito, não pelo que você faz, mas pelo que o meu filho fez por você. Aí você imagina, né? Um cara tão para frente como Paulo, perceber que nada que ele faça ou deixa de fazer pode adquirir para ele o status que ele tanto quer de ser filho de Deus. Não é o quanto ele faz ou o quanto ele deixou de fazer, mas o fato dele ter sido, como ele diz na própria linguagem dele em Romanos, eleito em Cristo, escolhido em Cristo, para pertencer à família de Deus. Ele tinha zelo, ele tinha ortodoxia, né? Ou seja, ele cria nas coisas certas, ele tinha disciplina, ele tinha pertencimento, né? Ele fazia parte do clube, ele botava a carinha lá, o sistema facial reconhecia lá, ele entrava, ele tinha acesso. O problema era que nada disso era Cristo. Cristo não estava em nada dessas coisas. E aqui, no versículo 9 de Filipenses 3, ele fala assim, olha, eu vou até ler. No 7, Filipenses 3, 7 até o 9, ele diz assim, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E olha só,
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que Paulo está dizendo é, eu preciso ser, eu descobri que um dia eu fui encontrado em Cristo. Eu já estava lá. Eu não sabia. Eu já era dele. E não sabia. Quando Agostinho, eu sempre falo, né, não da grande família, o de Hipona, só para ninguém entender errado, se converte, esse sim se converte, buscou em tantas coisas, tentou tantas coisas. Ele escreve um poema famosíssimo nas suas confissões chamado, ele fala, né, eu te amei, ó beleza, e ele vai falando aqui, e ele fala assim, antes que eu soubesse, eu já estava lá. Eu estou parafraseando Agostinho, ele diz, antes que eu tivesse noção, o Senhor já tinha me encontrado. Antes que eu me encontrasse, o Senhor já tinha me achado. É pertencer a Cristo. E aí todas essas coisas que a gente faz depois, e a gente falou depois, e eu comecei falando sobre isso, é consequência daquilo que a gente já é. O grande problema é que o sistema religioso que opera em nós e através de nós, muitas vezes, ele faz o contrário. Ele coloca uma série de coisas que a gente precisa cumprir para a gente ter direito de ser filho de Deus. E aí a gente gera pessoas legalistas. Você pode ver. O que mais tem no mundo é gente legalista que usa o nome de Deus para jogar regra nos outros. E as pessoas mais legalistas, eu tenho descoberto isso cada vez mais, são as pessoas que mais têm o que esconder. E que são mais mal resolvidas com o próprio passado. E aí, para não olhar para o próprio passado, ela joga um monte de regra para todo mundo. Não pode isso, não pode aquilo. Isso. Quem acompanhou o mundo evangélico nessa semana, se não arrancou os cabelos, sabe que a igreja brasileira está, assim, complicada. Isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso não é de Deus. Ah, mas está usando a cor do diabo. Ah, mas não sei o que, ela dança não sei do que. Ah, mas isso pode. Aí o irmão, eu tenho um amigo, que é influente na rede social, chamado Marcondes Soares. Ele é anglicano, episcopal anglicano, lá do Recife. Aí ele foi no Descende, né, no evento lá nos estádios e tal. Aí a galera mais reformada caiu matando nele. Como é que você vai no Descende? Os carismáticos, pentecostais, que glória a Deus, que benção, aleluia. Aí lá no Descende os caras falam, a gente precisa conquistar os 7 montes da sociedade, as 7 esferas, economia, arte, política, educação, são as esferas da sociedade. Aí, na segunda-feira, deu a polêmica do negócio da música do Aue, né? Que quem não viu, depois, não sei se vale a pena ver, mas enfim. A música vale, a polêmica eu não sei. Aí ele falou, gente, isso aqui é arte brasileira, é o evangelho, olha só pra você ver, tá o evangelho escrito. Aí a galera que queria conquistar a arte, já fala para ele, opa, mas você já está sincretista demais. O que eu estou querendo dizer, né? A gente, no mesmo dia no Brasil, na rede social, você é de Deus e do diabo junto. O Saião fez um post falando, o Descende, meus irmãos, a gente não precisa concordar com tudo, para dizer que coisa maravilhosa é ter 80 mil, 100 mil, 200 mil jovens louvando a Deus e agradecendo e orando. Aí o mesmo Saião falou assim, meus irmãos, cuidado, não vamos falar que os caras são macumbeiros, que os outros, né? Aí o pessoal, tô deixando de seguir. Nunca imaginei, o cara que era boca de Deus num post, no próximo já não é mais. Porque a gente se baseia no que é, no que não é, no que fala, no que não fala. Nesse mundo evangélico, as coisas são muito engraçadas, né? Uma irmã falou para mim, a gente falou do Ronquenoli, eu escrevi vários posts do Ronquenoli, aí num ela escreveu assim, Ronquenoli louvava a Deus com ordem e decência, eu tenho saudade desse tempo. Aí eu fui olhar o perfil dela, não precisava nem olhar. Só dela escrever ordem e decência, já sabe, é uma pessoa reformada, mais tradicional, que está querendo dizer, hoje virou bagunça, eu queria aquele louvor de Calvino. É isso que ela está falando. Aí eu falei, irmã, o Ronquenoli diria, se ele estivesse aqui, ele descreveria o louvor dele como qualquer coisa, menos com ordem e decência.
Porque ele foi acusado, inclusive, de não ter ordem, de não ter decência. Porque ele botou dança, ele botou gente tocando instrumento, pulando, ele botou luz. Ela falou, não, mas é que eu falei, não, aí eu não escrevi, mas o que eu queria dizer é o seguinte, né? É porque ele ficou 40 anos para trás. Aí tudo que vai ficando para velho, a gente acha que é melhor. Eu estou dando nome porque essas coisas são bem públicas, né? Uma pessoa uma vez falou para mim assim, eu não gosto desses louvores do Diante do Trono. Eu gosto dos louvores do Ademar de Campos, porque Diante do Trono é muito complicado. Nossa, ela fala cada coisa. A minha vontade era falar para essa pessoa assim, mas meu irmão, o Ademar e a Ana Paula acreditam na mesma coisa. Eles dão as mãos teologicamente em quase 100% das coisas. É porque um ficou velho e a outra não. Daqui a pouco ela vai ficar mais velha, vai fazer 50 anos esse ano, aí todo mundo vai falar, não, porque bom era o Diante do Trono. Porque a gente se baseia não no que a gente é. A gente se baseia no que a gente faz, no que a gente pode oferecer. O Tim Keller falava isso todas as vezes. A principal luta do cristão é fugir do legalismo, porque o legalismo está entranhado na gente. A gente fala, mas na hora do vamos ver, a gente acha que a gente merece ou não merece por isso ou por aquilo. Porque fez ou porque deixou de fazer. E nós precisamos redescobrir a alegria de pertencer a Cristo, de ser encontrado em Cristo, da nossa identidade ser pautada em Cristo. Então, tem duas formas de existir diante de Deus. Ou na minha justiça própria, que em determinado momento da Escritura vai ser falado que isso é trapo de imundícia, é pano de chão, do mais sujo, que não vale nada. E Jesus, né, se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus bateu nas pessoas mais religiosas que ele encontrou. E ele acolheu as pessoas menos religiosas. E Jesus falava para os fariseus, você quer cumprir a lei? Então cumpre. Se você falar num negocinho, você falhou na lei inteira. O próprio Jesus está dizendo, esse negócio é impossível de ser cumprido. Na força humana. E aí essa justiça própria é sustentada pela performance. Não basta eu ser crente, eu preciso parecer crente. Não basta eu ter vida com Deus, eu tenho que ostentar uma vida com Deus. Esses dias eu vi, não é brincadeira, é verdade. Eu queria que fosse brincadeira, mas não é. Eu vi uma imagem de um show gospel e tinha uma pessoa na plateia com a mão levantada de um jeito orando e com a outra segurando o celular se filmando. Esses tempos atrás saiu um Reels aí de uma mulher chorando, assim, bem quebrantada, no pedido, falando, porque Deus falou comigo, não sei o quê. E apareceu ela orando e chorando. E aí eu não tinha me ligado, até ler um comentário que alguém falou assim, mas quem gravou isso? E aí fica claro que a própria pessoa gravou o quebrantamento dela. Olha como eu sou quebrantado e vou mostrar para o mundo o tanto que eu sou quebrantado. A gente precisa parecer evangélico, parecer limpinho, parecer crente. Há um tempo atrás, uma igreja muito famosa aqui em São Paulo, um dos pastores foi, também domínio público, foi afastado. Eu, na minha inocência, pensaria assim, caramba, aconteceu uma situação de adultério, tal, o que eles falaram. Pô, aconteceu, irmãos, fulano de tal não faz mais parte do nossa, está sendo cuidado, acolhido, a família está sendo acolhida. Mas não, o que eles fizeram? Fulano de tal foi pego em adultério, não faz parte mais, a esposa não sei o que lá, tal, no Instagram, no culto. Só faltou botar foto, porque receberam foto, só faltou colocar foto. Aí, no fundo, eu fiquei pensando, eu falei, gente, ou eu estou maluco, ou estão expondo demais essas pessoas. Mas sabe o que está por trás? A vontade de dizer assim, a nossa igreja não tem nada a ver com isso, o problema é deles. Não vamos queimar, porque tem tanto medo de cancelamento, que é uma igreja que vive sendo cancelada por aí, tem tanto medo que já fala assim, nem é problema nosso, o problema é dele, o pecador é ele, e taca na fogueira. E hoje a gente faz isso. Não sou amigo, não sigo, não conheço, nunca vi a pessoa que está precisando receber graça, acolhimento, amor. Que é isso que o legalismo faz. Só que o evangelho, ele quebra a nossa mente, vez após vez, após vez, após vez, porque é graça recebida e não conquistada. E a gente não tem nada no mundo que se compare a isso.
ela é relacional e não meritória. Não é meritocracia, é relacionamento. Ela é constante, a graça de Deus é constante, porque ela não depende de nós, graças a Deus. Ela é de Deus. Então, o Evangelho não muda apenas o que a gente faz, ele muda quem a gente é, de onde a gente veio, como a gente se entende, como a gente lê a nossa própria história. E se a gente lê a história do jeito certo, a gente vai fazer que nem Paulo, que nem Agostinho. Eu sempre fui dele e não sabia. Eu sempre pertencia a ele e não sabia. Mesmo quando eu achava que não, eu já era dele. Tem uma história bonita. Um dia eu estava preenchendo uns documentos do consulado italiano. A gente tem na nossa família cidadania italiana, né? E eu estava preenchendo uns negócios para as crianças lá. Pô, e é documento que não acaba mais, né? Nossa! Por isso que a gente contrata os despachantes, porque, meu Deus do céu, não tem vida para preencher aquele tanto de documento. Aí, tinha um negócio, tinham 14 folhas. Num negócio de uma folha estava escrito assim, cidadão italiano desde... Aí eu falei, ferrou, não vou saber essa data nunca. Liguei para o meu pai e falei, pai, você lembra que... Eu lembrava que era por volta do ano 2000. Aí ele falou, pô, mas tem que ter tem dia, mês e ano. Que a gente foi lá, recebeu, pô, não sei. Aí ficamos nessa, né? Aí travou tudo porque eu não sabia essa data. E eu não conseguia prosseguir sem botar essa data. Aí eu fui no consulado, que também já é uma luta para ir no consulado. Trabalho 3 horas por dia, tem uma fila gigantesca, você não pode entrar, enfim. É tudo para você não ser atendido, né? Aí, cheguei lá e falei para a moça assim, ó, tô travado aqui, uma brasileira, graças a Deus, tô travado, porque eu não consigo, não sei que dia é esse mês. Ela falou assim, mas você não tem que preencher isso. Eu falei, mas claro que tem, tá aqui. Ela falou, não, você tem que escrever que você é cidadão desde o nascimento. Eu falei, mas eu não sou cidadão desde o nascimento, eu virei. Ela falou, mas para nós é como se você sempre tivesse sido cidadão. Essa é a realidade do Evangelho. É como se a gente sempre tivesse sido de Jesus. Amanhã a Betina vai fazer 1 ano, e é engraçado, todo pai fala isso, né? E é uma verdade. Parece que ela sempre esteve com a gente. Eu não consigo lembrar assim muito assim, não tinha Betina. Tinha só o Nico. Não, parece que ela estava lá. Porque em Cristo a gente sempre esteve lá. A Bíblia diz que a gente foi comprado pelo sangue antes da fundação do mundo. Essa é a certeza desse amor que nos alcança. Essa é a certeza desse amor que nos envolve. A religião pergunta, é suficiente para o que eu preciso? O relacionamento com Deus, a graça de Deus pergunta, quem você é? E aí você responde, eu sou filho de Deus. O Nicolas está apaixonado com a história de Davi e Golias, até um pouco violento demais. Que agora tudo vira funda, e tudo ele quer girar, e tudo ele quer virar o gigante, tudo ele quer acertar. Esses dias ele bateu numa criança num brinquedão, eu falei, o que era? Não, porque ele era Golias, eu bati nele. Eu falei, não, filho, ele não é Golias, ele tem que explicar, né? Mas na cabeça dele era Golias e ele era Davi. E é bonitinho, porque tem um texto de Davi, né? E aí esses dias ele falou assim, eu falei, né, ele falou, você faz Golias e eu sou Davi. Aí eu falei, quem vem lá? Aí ele falou, Davi! Aí eu falei, e eu queria que ele falasse, né? Você vem contra mim com espadas e lanças. Só que ele falou outro texto na cabeça dele. Ele falou assim, eu falei, quem é você? Aí ele falou assim, ele botou assim e falou assim, eu sou filho de Deus. Ele resumiu tudo para dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Por isso que Paulo fala, eu sinto uma saudade das coisas que eu deixei para trás. Nossa. Você conhece gente que abriu mão de coisa na vida e fica lamentando o resto da vida das coisas que abriu mão? Nossa, que eu tinha uma posição tão boa, mas aí virei mãe, aí larguei. Nossa, eu tinha um emprego, mas aí não sei o que lá. Ai, mas eu tinha um não sei o que lá. Paulo fala assim, tudo aquilo que eu tinha, que era ótimo, maravilhoso, hoje para mim é esterco. É aquilo que você pensou. Para mim não vale nada. Porque o que eu ganhei é incomparável. O grande problema da igreja brasileira, e o nosso grande problema muitas vezes, é que a gente entra na rotina da religião evangélica, cristã e do culto e disso, e a gente deixa de se maravilhar com a beleza de Cristo. A gente deixa de se embasbacar com a beleza de Jesus. A gente esquece
o tanto que Jesus é suficiente e maravilhoso. A gente fala tanto, a gente canta tanto, a gente ora tanto, que vira um negócio meio banal. E o nosso desafio é viver a vida do Evangelho sem perder o encantamento pela pessoa de Jesus. O nosso desafio, meu desafio, o seu desafio, é não banalizar as coisas que são mais preciosas na vida. E a coisa mais preciosa é Jesus. É a gente falar, eu não preciso ganhar mais nada. Se eu não ganhasse mais nada, se Deus não me desse mais nada, se Deus não atendesse nenhuma oração minha, eu já ganhei o que era principal, eu ganhei Jesus. Eu sou encontrado em Cristo, eu faço parte de Cristo, eu estou em Cristo. Na linguagem que a gente chama de união mística, e o crente brasileiro fala, místico dá para lá, né? Sai para lá, né? E bate 3 vezes na madeira. Na união mística com Cristo, a gente está inserido dentro de Jesus. Essa é a linguagem de Paulo. Em Cristo significa dentro de Cristo. Nós somos encontrados nele, naquela realidade de que Deus olha para nós e Deus não nos vê, Deus vê Cristo. O que nos sustenta é Cristo, o que nos dá força é Cristo, o que baseia a nossa identidade é Cristo. Ele deveria ser suficiente e ele é suficiente. Por isso que a gente precisa ganhar a Cristo. Então, quando Paulo fala, não na minha justiça própria, meus irmãos, isso tira dos nossos ombros um peso. Não é o que eu faço, é o que eu deixo de fazer, o evento que eu vou, que eu não vou. Você já pensou que Paulo estava preso? Ele não frequentava os melhores congressos, conferências, ele não podia atender nenhum convite, ele estava preso. Eu lembro que quando as crianças nasceram, que eu não podia atender, eu não podia. Eu lembro, agora recente, fiz a cirurgia da coluna, teve um evento mega importante lá no Mackenzie, acho que o Ari até foi, 70 anos do Sérgio Pimenta, não sei o quê. E eu pensando, eu não fui, eu não tirei foto com as pessoas, eu não encontrei as pessoas, eu não falei com as pessoas. A gente já fica desesperado, porque a gente já perde relevância de não estar nos lugares, né? A gente tem que estar nos lugares. Postar, mostrar. Paulo não podia ir para lugar nenhum, ele estava preso. Ele tinha tanta certeza de quem ele era, e isso faz diferença para nós. A gente lembrar quem a gente é, quando o coração começar a se atribular, o que verdadeiramente nos dá valor é Cristo, é ser filho de Deus em Cristo. Que Paulo fala assim, ó, fiquei sabendo até que alguns estão pregando com mais vontade porque eu estou preso. Que bom que eles estão pregando o Evangelho. Que eu continue preso para que mais pessoas ouçam o Evangelho. Isso é ter certeza de quem a gente é. É aquela famosa tese, né? O rico de verdade. Não o emergente. O emergente, ele quer mostrar de todo jeito que ele é rico. Agora, o rico de verdade, ele faz de tudo para não te mostrar que ele é rico. Aquela famosa, né? O rico de verdade vai de Havaianas, não sei se pode ainda, irmãos, e de Havaiana no shopping. O Steve Jobs, que era o Steve Jobs, só vestia preto. E a gente tentando cada hora provar, né? Provar. Com dinheiro que a gente não tem, com a força que a gente não tem, com a coisa que a gente não precisava, para mostrar para os outros que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo. Que a gente volte o nosso coração para encontrar que Cristo é suficiente. Ganhar a Cristo não é alcançar algo maior. Ganhar a Cristo é saber que eu não preciso ser mais nada diante de Deus do que seu filho em Cristo. Senhor, no teu nome nós fizemos tanta coisa, expulsamos, pregamos, curamos, aconteceu, e Cristo olha para... É o texto que me dá mais pavor nas Escrituras, é esse texto. Texto de terror nas Escrituras é esse texto para mim. E Jesus olha para essas pessoas e fala, eu nunca conheci vocês. Não é que eu conheci e não conheço mais. Eu nunca conheci vocês.
Porque conhecer a Jesus é diferente de performar coisas em nome de Jesus, de fazer coisas em nome de Jesus. E infelizmente tem tanta gente que faz, e não é conhecido por Jesus, e não se baseia em Jesus, e não pauta a sua vida na identidade como filho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vou chamar o pessoal do louvor aqui.